Vamos então retomando aqui o nosso estudo da Revista Espírita. Nós estamos finalizando a edição do mês de junho de 1861 e estamos na seção Dissertação e Ensinos dos Espíritas, dos Ensinos Espíritas, né? Então nós vamos estudar agora, né, o tema Despertai, uma mensagem que foi recebida na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A médium é a senhora Costel, o espírito que assina a mensagem, Helvétius, né? Então vamos lá. Despertai. Falarei dos sintomas e predições que, por toda parte, anunciam a vinda de grandes acontecimentos que o nosso século encerra. Em sua tocante bondade, os espíritos, mensageiros de Deus, advertem o espírito dos homens, como as dores previnem a mãe quanto à proximidade do parto. Esses sinais, muitas vezes desprezados e, entretanto, sempre justificados, neste momento se multiplicam ao infinito. Por que sentis todos o espírito profético agitar-vos os corações e abalar-vos as consciências? Por que as incertezas? Por que os desfalecimentos que turvam os corações? Por que o despertar do espírito público que em toda parte arvora a altiva bandeira? Por quê? É que os tempos são chegados. É que o reino do materialismo está cedendo e vai desabar. É que os prazeres do corpo, em breve desprezados, darão lugar ao reino da ideia. É que o edifício social está carcomido e será substituído pela jovem e triunfante legião das ideias espíritas que fecundarão as consciências estéreis e os corações mudos. Que essas palavras incessantemente repetidas não vos achem distraídos e indiferentes. Depois que o lavrador houver semeado, recolhei as preciosas espigas que nascem. Não digais, a vida segue seu curso e uma marcha normal. Nossos pais nada viram do que hoje nos anunciam. Não veremos mais que eles. Adoremos os que eles adoraram. Ou melhor, substituamos a adoração por fórmulas vãs, e tudo estará bem. Falando assim, dormis. Despertai, porque não é a trombeta do juízo final que ecoará em vossos ouvidos, mas a voz da verdade. Não se cogita da morte vencida e humilhada, trata-se da vida presente ou antes da vida eterna. Não a esqueçais e despertais. Despertai. Então uma mensagem aqui que chega, claro que essas mensagens espontâneas, né, assim como nós aqui também temos essa oportunidade valiosa, né, de termos esse intercâmbio com os nossos amigos espirituais, as mensagens vão surgindo dentro de um determinado contexto, né? Então Kardec, quando ele traz uma mensagem como essa, a gente pode deduzir, aí claro, é uma especulação da nossa parte, mas é uma dedução bastante lógica, que esse tipo de mensagem que pede para que as pessoas despertem, para que olhem os eventos do mundo a partir de uma perspectiva filosófica baseada na ideia que a doutrina espírita traz, provavelmente foi fruto dessa mensagem de algum debate, de alguma circunstância que acontecia lá na sociedade. Então as pessoas diziam, olha, você viu como os tempos, né, o que vem acontecendo aqui na nossa vida? Nós mesmos, né, podemos aqui olhar o nosso mundo hoje e começar a observar essas grandes turbulências, essas grandes mudanças que vão nos forçando a determinada mudança de pensamento. Porque já que nós não mudamos de uma forma tranquila, e Helvétius traz para nós aqui, né? Não digais, a vida segue seu curso e uma marcha normal. Nossos pais nada viram do que hoje nos anunciam. Não veremos mais do que eles. Adoremos o que eles adoraram. Ou melhor, substituamos a adoração por fórmulas vãs e tudo estará bem. Então mostra para nós aqui a ideia da acomodação, já que as gerações anteriores viviam
de uma forma pacata, de uma forma tranquila, sem observar as mudanças que vêm acontecendo no mundo, né? Então nós também vamos viver dessa mesma forma. E ele chamava atenção, não digam isso, despertai, porque falando dessa forma, nessa acomodação, nós continuamos dormindo, falando assim, dormis. Despertai, porque não é a trombeta do juízo final que ecoará em vossos ouvidos, né? Porque essa a ideia das trombetas do Apocalipse, né, que se encontra lá no livro das Revelações, é aquilo que todo mundo espera. Então nós falamos sobre, por exemplo, ao lermos, né, o Apocalipse, falamos ali sobre esses grandes fenômenos espirituais, essas grandes mudanças cataclísmicas que vão acontecer no mundo. É até bastante interessante nós vermos em documentários, né, especialmente em documentários produzidos nos Estados Unidos, né, que tem uma forte influência da religião protestante, da religião evangélica, na verdade. Então levam muito a sério, muitos segmentos acabam levando de uma forma muito ao pé da letra aquilo que é escrito nessas obras. Então nós vemos nos filmes, vemos em documentários, vemos ali em exposições que eles fazem, esperando realmente que aconteçam esses arrebatamentos de pessoas que desaparecem na sua frente, de repente elas se desintegram porque elas foram arrebatadas aos céus. E aqueles que ficaram são os pecadores. Né, que de repente vai acontecer, a gente viu muito isso em 2012, que era aquele período em que, de acordo com as pesquisas, né, sobre o calendário maia, falava sobre o fim do mundo. E aí então filmes foram produzidos dizendo que em 2012, e religiosos desse segmento diziam isso, que em 2012 o mundo ia acabar. E começaram a produzir filmes, e os fiéis assistiam a esses filmes. Os pastores iam para as rádios falar sobre o fim do mundo, e de repente o fim do mundo não acabou. Então, na verdade, como diz aqui para nós Helvétios, ele já falava isso naquela época, e hoje não é diferente, passado aqui mais de um século e meio, continuamos ainda a ver essas ilustrações ao pé da letra, esperando esses grandes momentos, esses grandes fenômenos que não vão acontecer, mas o Helvétios chama atenção para que a gente, né, observe os detalhes que acontecem na nossa sociedade, porque são essas mudanças que estão anunciando esse processo de transformação do mundo. Né, o Steven Spielberg, né, provoca ali grandes... não, mas não é nem o caso dele, Dudu, porque ele traz para nós simplesmente ali uma ficção, mas filmes religiosos mesmo. Né, o pessoal levando muito a sério isso, esperando realmente que as coisas vão acontecer dessa forma, que mortos vão se levantar, que pessoas serão arrebatadas, que o mundo será destruído, o fim do mundo sendo ali profetizado de uma forma quase que literal. E, na verdade, a doutrina espírita vem dizer para nós, sim, essas mudanças previstas, não apenas nos textos do Novo Testamento, no caso do Apocalipse, mas outras religiões também previram essas grandes mudanças que vão acontecer no mundo, e a doutrina espírita vem confirmar que realmente os tempos são chegados. Mas as mudanças vão acontecer de uma forma diferente. A mudança vai acontecer através do esclarecimento das pessoas, da chegada de espíritos através do processo de reencarnação. Aqueles que desencarnam terão uma nova consciência, e até mesmo existe uma nova dinâmica no mundo espiritual, fazendo uma seleção daqueles espíritos que são compatíveis com a evolução que é prevista para o nosso mundo, e aqueles espíritos que precisam passar por um processo de reforma. E aí, nesse caso, nós vamos usar, né, a reforma como sendo ali um substantivo primitivo, para trazer, né, o reformatório, que é um derivado, que é exatamente para esses mundos reformatórios, onde esses espíritos precisarão rever as suas condutas. Então não esperemos os grandes espetáculos, mas vejamos as mudanças que acontecem no mundo de um modo sutil. E essas agitações que vêm acontecendo, os espíritos fazem essa leitura para nós, mostrando exatamente que essas agitações são essas aflições que nós sentimos prevendo esses momentos de grande mudança, sem termos essa compreensão, portanto somos tomados por essa angústia, por esse temor. Fabi colocou, né, a gente lê a mensagem e em um momento parece que ele está falando nos dias de hoje, até porque também essa mudança que vai acontecendo, né, é uma mudança que é a longo prazo, não é uma mudança
que acontece de uma forma imediata. E até mesmo, por incrível que pareça, a gente vê dentro do meio espírita vídeos, documentários sendo produzidos, a Data Limite, por exemplo, tomando, né, aquela colocação do Chico em 1971 lá no Pinga Fogo, dizendo que existe uma moratória que foi dada aqui ao nosso planeta no alto da Guerra Fria, na ameaça da guerra nuclear entre o mundo polarizado entre Estados Unidos e União Soviética, que nós teríamos 50 anos de moratória para que nós nos ajustássemos. Porque qualquer tipo de catástrofe gerada dentro daquele contexto, isso refletiria não apenas aqui no mundo que nós vivemos, mas em mundos à nossa volta. E provocaria uma grande agitação, portanto, haveria, conforme o Chico coloca, uma intervenção do mundo espiritual de uma forma mais ostensiva para conter esses impulsos primitivos que nós estávamos vivendo. Então, dali disseram para o Chico que os espíritos, então, dariam 50 anos para nós. E a partir dali, para muitos espíritas, o relógio foi disparado. E os 50 anos estão acabando agora. O que será que vai acontecer? Aí já estão prevendo a chegada de alienígenas, estão prevendo ali grandes mudanças que vão acontecer no nosso mundo, quase que de uma forma apocalíptica, né? Então tudo isso mostrando, né, primeiro a nossa ansiedade, e segundo o resultado, né, da nossa mente fértil, ainda infantil, que não é capaz de prever a grande transformação moral que vem acontecendo. Dudu colocou, né, eu mesmo tive desdobramentos de filmes dele, que foram lançados tempos depois de tempos, né? Pois é, vai trazendo para nós ali essas grandes, essas imagens que vão se formando com o tempo, né? O Fabi colocou, né, e mesmo hoje acho que nunca se viram tantas mensagens espirituais e tanta divulgação da mensagem de Jesus e de outros grandes precursores, as mudanças de agitações, como você disse. Não podemos mesmo pensar como antes, né, nem agir como antes. E a gente vai vendo, né, por exemplo, né, nesse processo de transição planetária que nós estamos vivendo, e essa é a visão que a doutrina espírita nos traz, que realmente vai acontecer, está acontecendo essa transição. Mas a questão é o que exatamente, quais são os sinais que nós vamos perceber? E aí é a própria expressão bíblica, né? Os sinais dos tempos. Kardec usa essa expressão lá no livro A Gênese, no capítulo 18, quando ele fala para nós, né, são chegados os tempos. E esses sinais dos tempos, quais são eles exatamente? E aí então nós acabamos, por falta de uma compreensão, por falta de um aprofundamento, entendendo esses sinais como se fossem as grandes, né, os grandes fenômenos, os grandes fatos extraordinários que vão acontecendo no nosso mundo. E, na verdade, as coisas vão acontecendo de uma forma gradual, né? Não, nem ficar mornos nesse processo, né? Acho que os sinais são evidentes, né? Mas aí muitos, né, como nós percebemos, porque ainda existe essa influência religiosa bastante contundente, bastante ostensiva entre nós, é muito difícil fazermos uma interpretação sutil. Porque cada situação que vai acontecendo para nós provoca essa grande comoção. Por exemplo, em 2001 aconteceu o ataque às Torres Gêmeas. Em 2004 aconteceu o tsunami lá na ilha de Sumatra. E eu me recordo que nesse período, 2001, 2004, muito se falava sobre o início do fim do mundo. E o mundo continua aqui, firme e forte, 20 anos depois. Estamos observando essas mudanças acontecendo, mas muito mais do que isso, nós vemos as mudanças em termos de avanço tecnológico, renovação de valores, as desencarnações, sem dúvida, vão acontecendo, porque é parte de um processo natural. Se nós colocarmos que hoje desencarnam tantas e tantas pessoas, muito natural, porque o mundo hoje tem 3, 4 vezes mais habitantes do que havia 50, 60 anos. E, portanto, as situações vão acontecendo de uma forma mais intensa. Então, na verdade, como Jesus dizia, né? Na verdade vos digo, né? Que nós não sabemos ainda fazer essa leitura. Por mais claros que os sinais estejam acontecendo, nós não vemos o planejamento, nós vemos apenas ali o efeito. E esse efeito provoca em nós ainda essa comoção pelo fato de sermos seres muito sensíveis.
Daí então, de acordo com os ânimos de cada um, de acordo com as imagens que essas pessoas trazem, é que nós trazemos em nossas mentes, cada um faz uma leitura, cada um faz uma interpretação. Para uns não está acontecendo nada, mesmo que os sinais estejam presentes. Outros veem sinais que sequer existem e fazem as suas próprias interpretações. Então, a título de revelação para todos nós, sabendo que esse processo vai acontecendo, façamos a nossa parte colaborando tanto quanto possível na nossa reforma interior e no auxílio que existe, que nós podemos oferecer para o mundo à nossa volta. É o nosso papel. E como nós dizemos assim, quais são os sinais contundentes que nós vemos? Essa presença maciça dos Espíritos entre nós, através da participação dos trabalhos que nós fazemos nesse caminho de renovação de nós mesmos e de divulgação desses novos valores que vão colaborar com o mundo. Dudu colocou, não recebi através da escuta, né, que o nosso planeta está sendo muito vigiado por seres que não querem interpelar, ultrapassar limites que não é a função deles, como seres de outras galáxias, mas que a irradiação do planeta Terra anda absorvendo algumas situações de problemas a serem resolvidos por eles, que não se dizem extraterrenos, mas seres vivendo em uma estrutura melhor do que de nós. Né? O nome dele é Lufer. Pois é, Dudu, então assim, todos esses bastidores do que vem acontecendo, né, basta a gente lembrar que quando nós estudamos, por exemplo, através daquilo que a codificação nos traz, aquilo que André Luiz, por exemplo, ou Manuel Filomeno de Miranda, que são dois espíritos que trabalham muito com essas situações que vão acontecendo no cotidiano do plano espiritual, nós vemos o trabalho que existe para ajudar, por exemplo, um indivíduo, para ajudar uma família, uma comunidade, naquele processo de formação, naquele processo de evolução. Imaginemos o trabalho que existe em nível planetário, ainda mais em momentos tão especiais como esse, em que vem acontecendo essas transformações. Então existem ali espíritos que fazem parte aqui do nosso grupo, aqueles do grupo planetário, né? Aqueles espíritos que estão fora do nosso planeta, mas tudo para nós é muito novo, né? Ou falta subsídios para que a gente possa compreender. Então não adianta a gente querer criar fantasias em torno disso. Façamos a nossa parte, o mundo vai mudar independente daquilo que nós fizermos ou deixarmos de fazer. A grande questão é, nós desejamos acompanhar essa mudança, então façamos ali o trabalho que tem que ser feito. E deixemos, né, que os próprios orientadores desse trabalho coordenem a tarefa. Não queiramos ali adivinhar o que vem acontecendo, porque nós somos muito pequenos diante do que está acontecendo agora. A nossa visão está muito ligada ao mundo físico e não compreendemos ainda aquilo que acontece no mundo espiritual. Então despertemos no sentido de nos conduzirmos de uma forma diferente, buscando também acompanhar essa transformação. Mas não nos desesperemos por aquilo que vai acontecer. Confiemos apenas. A Angelina colocou em cima, né? Não tem nada a ver com o que eu estou falando, né? Ontem, uma reportagem, um advogado levou a mãe para fazer uma ressonância. No ato do exame, o magnetismo puxou e a arma disparou, né? Pois é, acontece essas coisas, né? Coisas da ciência que as pessoas ficam desprevenidas, né? Tudo aqui na Terra é muito secreto, né? Quando muitos já sabem que há séculos eles já perambulam por aqui, vendo que passamos, trocando minerais, e que eles precisam muito. Também são situações que para nós são misteriosas, né? Mas se esse intercâmbio é possível, então ele vai acontecer. O Fabi colocou, né? Concordo com você, né? Acho que essas mudanças são sutis, sem saltos como a própria evolução. Mas vejo uma maldade muito grande, lembro muito das palavras de Jesus, que alertava quando, diante de tanta maldade, o amor de muitos secaria. Como é preciso ter fé nesses momentos e não parar para nos distrair e realmente fazer essa mudança interior. Por isso que nós somos chamados, né? Muitos os chamados, poucos os escolhidos, né? Então essa passagem do Evangelho era muito concreta, né? Então esfriaria, né? Tá. Secaria, esfriaria, mas enfim, a passagem é a mesma, né? Mas a gente vê, né, que esses muitos chamados, poucos os escolhidos, são exatamente aqueles que são capazes de fazer essa leitura. É claro que nós gostaríamos de fazer parte desse grupo que colaboraria, né? Porque tem aqueles que assistem,
e tem aqueles que são assistidos, né? Na maioria, né, que nós somos aqui os assistidos. Mas se nós tivermos ali uma pequena compreensão, somos os assistidos produtivos. Já é alguma coisa. Mas para isso, para que tenhamos essa capacidade de produzir, nós precisamos principalmente ter esse entendimento do que vem acontecendo. Então não importa o que vem acontecendo com o mundo, confiemos e façamos a nossa parte. É como se nós pensássemos assim, nós estamos numa grande estrada fazendo uma grande viagem de carro. E à beira da estrada nós vemos ali acidentes, ocorrências e tudo mais, e todo mundo parando para poder olhar o que está acontecendo. Na verdade, a viagem tem que continuar acontecendo. Então continuemos fazendo a nossa viagem, né? Deixemos que esses eventos que vão acontecendo à margem sejam atendidos por aqueles que têm o compromisso de participar daquilo. Porque aqueles que param e ficam olhando se tornam improdutivos, se tornam críticos, né? E hoje nós estamos vivendo isso no nosso mundo. Um senso crítico muito grande, mas um senso crítico destrutivo, que se espalha, né? Que permeia o nosso mundo através da tecnologia, através de redes de comunicação, em que as pessoas querem dar suas opiniões e tudo mais, mas percebamos que essas opiniões e essa mobilização, essas situações são absolutamente improdutivas, porque elas não constroem. Então é muito comum a gente ver tudo isso acontecendo, e na verdade nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Exatamente trabalhar pela nossa mudança, compreender aquilo que acontece ao nosso lado, à nossa volta, sem que tenhamos essa percepção, mas confiemos mesmo assim. Olha lá o que Jesus falou, né? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Né? Então é exatamente isso. Né? Muitas vezes ficamos preocupados porque a impressão que nós temos é que o nosso mundo se encontra desgovernado. Por isso esse caos todo que nós vemos. Vemos aqui uma grande mobilização social no nosso país, vemos países vizinhos vivendo conflitos, países distantes vivendo conflitos, situações... Quer dizer, o que está acontecendo com o nosso mundo? É exatamente fruto dessa ansiedade, dessa expectativa. Mas façamos a nossa parte sendo produtivos. Façamos a nossa parte trabalhando muito mais pelo equilíbrio do que intensificarmos o desequilíbrio que acontece. Portanto, despertai, é o título da mensagem, despertemos nós, fazendo aqui aquilo que a doutrina espírita nos propõe, como instrumento de transformação. Então, Helvétios, né, falava para eles no século XIX, estamos aqui no século XXI, recebendo essa mesma mensagem. E no final ele coloca mais uma vez aqui para a gente concluir. Despertai, porque não é a trombeta do juízo final que ecoará em vossos ouvidos, mas a voz da verdade. Não se cogita da morte vencida e humilhada. Trata-se da vida presente, ou antes, da vida eterna. Não a esqueçais e despertai. Então, quando fala para nós aqui, não nos esqueçamos da vida eterna, aí então nós vamos pegar tudo aquilo que nós aprendemos com a doutrina espírita, nos seus conceitos de imortalidade, processo evolutivo, reforma interior, reencarnações que vão ali de formas incontáveis acontecendo para todos nós, de uma forma incontável, né? Acontecendo para todos nós, sendo que cada reencarnação é uma oportunidade de refazimento, que vejamos provas e expiações como oportunidade de aprendizado, que vejamos a transformação do nosso mundo como resultado da transformação de nós mesmos. Então vejamos que nós somos espíritos imortais. E essa imortalidade nos dá exatamente isso, essa continuidade do nosso processo de crescimento. Para aqueles que não se compreendem como espíritos imortais, vivem o seu momento, usando aquela expressão popular, viva a vida intensamente porque a vida é muito curta. Portanto, viver intensamente, eu quero viver do meu jeito. Eu quero reclamar daquilo que eu não concordo, eu quero fazer aquilo que me dá prazer. Só que, na verdade, quando tudo isso acaba, começa de novo, e na verdade não são começos, são continuações. Então, nos vejamos dessa forma. Nas situações maiores, quando nós fazemos parte de uma grande mudança, de um grande contexto, até as situações menores no nosso dia a dia,
nas nossas relações, fazendo com que nós nos tornemos melhores, que as pessoas em torno de nós se tornem melhores, que as nossas relações se tornem melhores. Porque esse é o objetivo de todos nós. Nesse mundo regenerado, nós vamos entender as pessoas mais fraternas, mais compreensivas, mais tolerantes, mais pacientes, mais amorosas. Como é que nós podemos imaginar que o nosso mundo vai se tornar isso se nós não conseguimos fazer isso hoje? Nós mesmos sendo mais compreensivos, mais tolerantes, mais amorosos e mais fraternos. Então, não nos esquecemos que somos espíritos imortais e despertemos para os sinais que vêm acontecendo para essas mudanças. Não temos o controle do que vai acontecer nesse nosso mundo, mas temos o controle sobre nós na forma como nós vamos acompanhar essa mudança. E a doutrina nos traz esse esclarecimento sem fantasias, sem estrondos, sem cataclismas, trazendo para nós ali a necessidade de transformação moral. Então Helvétios falava naquela época, Helvétios continua nos falando hoje, nós encaixamos isso perfeitamente dentro do nosso contexto. Então aqui a nossa primeira mensagem, que é bem interessante, não é? Porque nós poderíamos aqui falar, né, pegar aquele capítulo todo lá do Bem-aventurados os aflitos, melhor, São chegados os tempos, né, lá do livro A Gênese, e estudar tudo isso, dos espíritos que estão reencarnando, dos espíritos que estão se preparando, a contribuição e a missão que esses espíritos têm de chegar aqui e fazerem o seu trabalho, colaborando e nos impulsionando para esse progresso. O tempo que isso vai demorar, olha só quanta coisa acontecendo à nossa volta. E nós somos pequenininhos. Fazendo ali uma comparação, uma ilustração bem simples, mas que vai nos dar uma visão, é como se nós fôssemos bebês que acabamos de chegar a um berçário e nós não sabemos o que a administração da maternidade está pensando em termos de reforma estrutural, reforma administrativa. Nós somos bebês ali no berçário. Não temos controle sobre nada e nós estamos sendo conduzidos. Só que agora, desses bebês mais conscientes, nós vamos nos posicionar diante dessa condução que vem acontecendo no mundo. E para isso, principalmente, vem a nossa confiança e vem a nossa fé. Na certeza de que aqueles que tomam conta do nosso mundo, já fizemos, Dudu, né? Aqueles que tomam conta do nosso mundo são espíritos preparados para isso, que seguem ali as determinações de Deus. Então não nos desesperemos. Se está acontecendo, né, se estão acontecendo grandes eventos que nos impactam, que nos impressionam no mundo, sigamos em frente com confiança. Que é o que a gente vê, né? Por exemplo, um dos grandes eventos que nos causa o grande impacto são as desencarnações coletivas. Não nos impressionemos com essas desencarnações. Kardec, lá no Livro dos Espíritos, trazia para nós, lá no livro 3º das Leis Morais, lei de destruição. A destruição aos nossos olhos, espíritos que desencarnaram de um modo trágico, é uma desencarnação como outra qualquer. O efeito que vai provocar naquele espírito é o aprendizado que ele precisa, mas ele vai retornar ao mundo espiritual, vai se preparar, vai aprender, vai se planejar e vai reencarnar de novo. Então, quer dizer, desencarnação é desencarnação. Eu me recordo de uma passagem que falava que Jesus caminhava por uma estrada e ele via ali então, né, logo à frente nessa estrada, ele caminhava junto com apóstolos e também discípulos, né? E aí tinha um cachorro morto do lado da estrada. E todo mundo ficou na expectativa, assim, né? O que será que Jesus vai falar sobre aquele animal morto? Ele passou assim ao lado do animal, olhou assim para aquela carcaça e disse: olha que bela arcada dentária ele tinha. E seguiu em frente. Como se a morte fosse um grande fenômeno que merecesse uma grande explanação filosófica. É parte natural. Vejamos isso com naturalidade, então. Há aqueles que cometem essas grandes agitações, que provocam essas grandes agitações destrutivas. São espíritos ainda primitivos que estão aprendendo. Mas o nosso mundo vai continuar evoluindo e vai continuar se transformando apesar deles. Há aqueles que estão simplesmente vivendo um dia depois do outro. O mundo vai continuar evoluindo apesar deles. Em vez de dizer assim para nós agora, os espíritas estão lá e o mundo vai evoluir apesar deles.
Não, não. O mundo vai evoluir melhor ainda com a contribuição deles. Então façamos por merecer e nos coloquemos nesse papel de espíritos produtivos. Angelina colocou, né, acreditamos que são oportunidades que nos estão sendo dadas para o exercício do processo moral que Jesus veio nos ensinar. Né? Pois é, não só acreditamos, Angelina, nós podemos dizer estamos convictos que cada momento desse, cada evento desse é uma oportunidade que chega para nós para podermos ajudar nesse processo moral. Bom dia, Didima. Fabi colocou, né, então essa parte do Evangelho, não lembra a descrição do Espírito de verdade, né, que a gente lê, acho que no Livro dos Espíritos. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com o poder de grande glória, né, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajudarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Olha só como é bonita essa passagem, né? Só que para aqueles que são mais apaixonados, que são mais passionais, leem isso com grandes espetáculos. Sim, são grandes espetáculos aos nossos olhos, mas são espetáculos naturais. E nós fazemos parte desse espetáculo. A Angelina lembrou também, né, o momento agora é de uso do livre-arbítrio, né, escolheres, que depende de cada um de nós. Então, simplesmente assim. Estamos aqui fazendo o nosso trabalho, podemos colaborar. Se nós estamos percebendo que o mundo está agitado, trabalhemos para fazer com que o mundo se acalme. Porque será essa união de forças que vai promover exatamente essa mudança que o mundo vai acontecer de um modo mais tranquilo. Dudu colocou, né, é preciso diluir corpos encarnados para o processo de reencarne em multidões de espíritos que chegam e contribuem com a sua parte, que juntos e unidos, dentro de seu padrão de vivência como espíritos, precisam retornar ao seu verdadeiro leito de vida, a vida no seu orbe, no plano que ele terá de viver, que ele terá que viver. Então, mais uma vez, tudo parte de um processo natural. Os corpos encarnados simplesmente se desfazem, os espíritos seguem o seu curso, se preparam, crescem, reencarnam. Por isso que hoje nós vemos, olha só que interessante, uma das grandes dificuldades que nós temos, nós, seres humanos de um modo geral, encarnados principalmente porque nós aqui temos uma visão muito limitada da realidade do mundo espiritual, diferentemente dos nossos irmãos desencarnados que têm uma percepção mais clara, né, conforme o seu grau de compreensão. Mas pensemos numa das leis mais fundamentais que regem o nosso mundo, a lei da reencarnação. Desencarne, né? Tá, então vamos lá. É preciso diluir corpos encarnados para o processo de desencarne em multidões de espíritos que chegam e contribuem. Exatamente. Então, assim, a grande dificuldade, né, como eu dizia, para entendermos esses sinais que vão acontecendo, não para entendermos, né, quer dizer, para interpretarmos esses sinais, é uma das leis mais importantes que regem o nosso mundo, as leis naturais, né? É a lei da reencarnação. Como é que nós podemos entender tudo o que está acontecendo sem conhecer a reencarnação? De saber, por exemplo, que aqueles espíritos que, entre aspas, morrem nesses grandes eventos que acontecem no mundo, eles não morrem no sentido de desaparecer, mas os seus corpos são diluídos, como foi colocado, e os espíritos seguem seu curso, se preparando para uma nova jornada. Mas se eu não vejo a reencarnação como uma realidade, se eu não aceito a reencarnação como uma realidade, não acredito na reencarnação, já entra numa questão de crença, como é que eu vou interpretar tudo isso? Aquele ente querido, por exemplo, que fala sobre a vida no mundo espiritual e o retorno desse indivíduo, aquele familiar, aquele ente querido que desencarna, como é que eu vou ter tranquilidade no meu coração se para mim aquele indivíduo que eu tanto amo simplesmente desaparece? Por isso eu acredito, já é uma opinião pessoal minha, que são dois conceitos que o mundo precisa compreender para poder fazer a leitura correta. O conceito da imortalidade do espírito,
Não a imortalidade de céu, purgatório e paraíso, mas a imortalidade da evolução, do crescimento do espírito. E o segundo é da reencarnação. Quando o nosso planeta estiver consciente de que existe a reencarnação e de que o espírito é imortal, nós passaremos a fazer uma leitura completamente diferente da realidade que nós vivemos. Mas se nós não tivermos isso, é como se nós estivéssemos tentando resolver uma questão sem conhecer a sua fórmula. Pegando ali, né, um exemplo matemático, você pega ali uma figura geométrica e você precisa descobrir um determinado valor. Só que para isso você tem que ter a fórmula. Sem essa fórmula você não consegue aplicar aqueles dados que foram fornecidos. Você não consegue desenvolver aquela equação para chegar naquele resultado. O que você vai fazer então? Você começa a ver aquela imagem como algo simplesmente indecifrável. Algo incógnito, algo completamente fora de lógica. Só que existe lógica, só que para você entender essa lógica, você tem que aprender a usar essa fórmula. E para nós, a fórmula da leitura do nosso mundo é exatamente aquilo que hoje a doutrina espírita nos oferece. Não porque ela criou a fórmula mágica, mas porque ela conseguiu compreender a fórmula mágica que já existia no mundo. E enquanto o nosso planeta não se conscientizar disso, nosso planeta no sentido de habitantes do nosso planeta, começar a entender essas fórmulas que a doutrina espírita vai nos esclarecendo, fazendo uma releitura, por exemplo, daquilo que o Evangelho traz. Não lermos os textos bíblicos de uma forma literal, mas entendendo aquilo que ele está querendo realmente dizer. Aí então nós passaremos a fazer a leitura correta. É como se nós colocássemos novos óculos mais ajustados à nossa visão, e aí então nós passamos a ler aquilo que está escrito de fato, e não aquilo que nós imaginamos ser. Porque se nós não compreendemos, nós simplesmente lemos porque era assim. É como acontecia no passado, né? Os homens primitivos olhavam os fenômenos da natureza e atribuíam esses fenômenos ao poder divino, ao poder dos deuses. Por isso o Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus das águas, o Deus dos vulcões. E eu tinha que fazer sacrifício para agradar esses deuses. Aí a ciência foi evoluindo e percebemos que tudo faz parte de um processo natural do nosso mundo. Onde nós temos ali a movimentação do planeta, a fertilidade da Terra, as placas tectônicas, a movimentação dos gases, o efeito da temperatura. Pronto, os deuses desapareceram. Só que nós continuamos ainda cultuando deuses, embora nós chamemos ele de uma forma monoteísta. Esse grande Deus que nós hoje adoramos continua sendo esse Deus com poderes mágicos. E não Deus que rege o nosso mundo através de leis. Mas se nós não conhecemos essas leis, tudo continua sendo mágica. E a doutrina vem exatamente fazer esse papel. Fazer com que nós despertemos. Porque não basta apenas dizer, acorda para o mundo. Para eu acordar, eu preciso entender o que está acontecendo no mundo. Dentro da sua realidade, nos bastidores daquilo que foi planejado. Eis aí para nós a grande dificuldade. Mas é um processo natural. A doutrina chegou, é uma filosofia muito recente, e ela veio não para substituir as religiões. Como lembra Leon Denis, né? O Espiritismo não é a religião do futuro. Ou seja, todas as religiões vão desaparecer e todo mundo vai se tornar espírita. Não, não. Leon Denis lembra que o Espiritismo é o futuro das religiões, em que elas, dentro das suas bases filosóficas, das suas práticas e tudo mais, passarão a fazer uma leitura diferente da realidade espiritual. Então a morte, por exemplo, dentro daquele cerimonial fúnebre que hoje nós conhecemos, passará a compreender que aquele espírito que foi para o mundo espiritual foi para seguir o seu trajeto natural. Ele foi para dar continuidade na sua existência e voltará a reencarnar. Imaginemos como será a leitura das religiões nos próximos 200 anos, quando começarmos a ter essa melhor compreensão dessa realidade. Não ficaremos mais presos nos nossos medos.
porque teremos um entendimento mais concreto dessa realidade. Dudu trouxe para nós aqui, né? Enquanto os suicidas ultrapassarem os seus limites mentais como a solução do seu problema, a forma de saber que o reencarne é trazer a transformação desse espírito que foi designado a prover as melhores situações na vida na Terra. Isso ainda é uma das atribuições que esses irmãos motivam a sua vida, se entregando e dando bastante trabalho ao plano e aos trabalhadores que recebem a todos que de lá saíram, e muitos de seus problemas assim pioram, e a volta fica um pouco mais difícil. Oremos por esses irmãos que jogam a sua vida terrena fora, atrapalhando o seu segmento como espírito imortal, que só foi reencarnar para evoluir um pouco mais. É aquela história, né? O espírito dá um passo para frente na sua reencarnação e dá 2 passos para trás através do suicídio. Porque em vez dele evoluir, ele faz ali um retrocesso, não na sua evolução, mas ele faz um retrocesso no seu processo. Porque em vez dele dar continuidade naquilo que ele tinha planejado, né, ele tem que recomeçar, primeiro resolvendo aquilo que ele causou em termos de transtornos para si mesmo, para depois voltar no ponto onde ele parou e dar continuidade. E para muitos desses espíritos, muitas vezes 1, 2 reencarnações, acabam sendo necessárias apenas para ele voltar ao ponto inicial. E tudo isso acontece por quê? Né? Porque quando se fala num tema, por exemplo, como o suicídio, ele é um resultado exatamente dessa grande perturbação que nós estamos vivendo. É por isso que o que Kardec fazia de trabalho significativo na sua obra, naquele período, no século XIX, e ele colocava isso em muitos dos seus livros, que o grande valor que o Espiritismo tem era combater o suicídio. Não combater o suicídio no sentido de um fenômeno, mas combater as causas que levam ao suicídio. E essas causas vêm exatamente pela visão materialista do mundo, pelas infelicidades que as pessoas vão cultivando, a falta de esperança em algo melhor, as fragilidades diante das suas provas e expiações. E o Espiritismo vem atacar cada uma dessas limitações, trazendo o esclarecimento e a coragem para seguir em frente. E hoje nós vemos, né, uma quantidade bastante significativa de suicídio, o que é natural pela quantidade de habitantes que nós temos no nosso mundo, mas o que não é natural são as causas que levam as pessoas a isso. São tomadas pelo suicídio por falta de esperança, por falta de coragem para continuar enfrentando ali as suas dificuldades. E o Espiritismo vem trazendo para nós uma visão diferente. Sim, as dificuldades existem, têm a sua razão de existir, e tem uma forma diferente de ser trabalhada. Então nós vamos encontrar diversas situações que acontecem no nosso mundo que serão modificadas quando nós passarmos a ter esse entendimento que a doutrina espírita proporciona. Por isso que os espíritos insistem que ela precisa ser divulgada, não como uma empresa que vai crescer com novos clientes. Não, porque ela precisa ser difundida pelos seus conceitos. Porque hoje, infelizmente, nós vemos nas religiões como sendo instituições que brigam por clientela, sem a preocupação de levar o esclarecimento, mas cada um trazendo a sua verdade. Verdades incompletas acabam causando interpretações também equivocadas. O Fabi colocou, né? Olho e penso que são irmãos a quem ainda falta tanto em termos de construção interior, como fé em si mesmo e em Deus. E assim o Espiritismo traz grande ajuda ao bom combate, né, desse grande mal. Então, desse e de tantos outros, né? Porque há aqueles que não cometem o suicídio, mas vivem uma trajetória existencial terrena improdutiva, angustiante, vive baseado na tristeza, vive baseado na infelicidade, vive baseado na busca de prazeres baratos, simplesmente porque não entenderam o que estão fazendo aqui. Por isso, quando nós falamos, né, que a reencarnação é para nós ali, né, uma das chaves que vão ajudar a transformar o nosso mundo, então as pessoas precisam compreender a reencarnação como algo real, como algo que é verdadeiro, que é parte de uma lei divina que conduz aqui o nosso mundo na sua evolução.
assim, né, também é tão triste, né, dessa perda de tempo, de sentido, né? Então, Angelina, você trouxe em cima ali, tá? Conversei com uma pessoa, conversei com uma pessoa que frequentou a doutrina, hoje frequenta um templo evangélico. Em conversa, perguntei-lhe, né, sente-se bem onde estás? Respondeu sim. Então eu falei, deves ficar. Ela falou, só tem uma coisa que não vou deixar de acreditar, que sou um espírito mortal. Lá onde estou, eles não entendem. Sabe o que acontece, Angelina? Quando eu falei para vocês que o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro da religião, eu me recordo de uma palestrante, a Maíse Braga, ela é da Comunhão Espírita de Brasília, e eu já comentei com vocês várias vezes sobre ela, e ela é uma daquelas palestrantes que trabalham no horário nobre, né? Aquela palestra de sábado às 7 horas da noite, em que o ambiente fica lotado de espectadores, né? E telespectadores também, já que é transmitida pela internet. E ela sempre dizia, né, e eu comentei já com vocês, que ela dizia assim, que a doutrina espírita é a religião mais difícil que tem. Porque ela não te impõe regras. Ela não diz para você aquilo que você pode ou você não pode. Ela não tem liderança, ela não tem rituais. Ela simplesmente te deixa se conduzir pelo seu livre-arbítrio. Só que isso não é fácil. Porque hoje nós ainda precisamos dessa liderança. Nós precisamos de alguém a quem recorrermos quando nós temos dificuldades, quando nós temos dúvidas. E os sacerdotes, os representantes religiosos têm esse papel, que são aqueles que vão conduzir o rebanho. A doutrina espírita, as ovelhas ficam todas ali livres para poder seguir pelo campo do modo como quiserem. Mas nem todos nós estamos prontos para isso. E é muito difícil, porque naquele momento de dificuldade, você diz assim, eu tenho que falar com alguém. Eu tenho que buscar ajuda. Só que essa ajuda não aparece, porque parte-se do princípio de que você, quando abraça a doutrina espírita, você consegue alcançar a sua autonomia para você tomar as próprias decisões. Só que nós temos ainda uma grande quantidade de irmãos aqui no nosso mundo que não conseguem fazer isso sozinhos. Então não é que eles abandonaram a doutrina espírita, salvo aqueles, né, que fizeram uma interpretação equivocada daquilo que é fundamental no espiritismo, por exemplo, o trabalho mediúnico. Mas nós temos muitos daqueles que se frustram com a doutrina espírita porque eles se sentem sozinhos. Eles falam assim, poxa, eu chego no centro espírita, eu queria conversar com alguém. Eu não queria simplesmente ouvir uma palestra e ir embora. Quando você vai à missa, você tem aquele sacerdote que é uma liderança, que é ele que vai dizer para você o que você deve fazer. Então, como nós vimos, né, essa pessoa que você conheceu, por que ele se desiludiu com a doutrina espírita? Porque faltava isso, faltava essa estrutura, faltava essa hierarquia, essa forma de organização que nós, durante tantas e tantas encarnações, nos habituamos. Por isso, para você ser espírita, você tem que ser autônomo, você tem que dizer assim, olha, eu sou espírita. E se desaparecessem todos os centros espíritas, continuaria sendo espírita do mesmo jeito. Agora você diz assim, e se desaparecessem todas as igrejas do mundo? Todos os templos religiosos do mundo? Como é que as pessoas se sentiriam? Se sentiriam desesperadas, desamparadas, sozinhas. Então não é fácil você conviver com uma filosofia que te proporciona isso. Cabe agora, né? Não é isso, Fabi, não é uma questão de indiferença, porque nós temos centros espíritas que são bastante acolhedores. Eu não falo das instituições que acolhem essas pessoas. Eu falo da doutrina, que não traz para nós essa visão de estrutura religiosa, como acontece nos templos religiosos. Porque é muito diferente para muitas pessoas. O culto religioso ele é muito mais significativo do que uma palestra. Porque o culto te traz uma sensação de comprometimento. Não, mas aí você tem igrejas também que são da mesma forma. Né? A gente não fala da parte social, da parte de organização das instituições. Né? Eu falo assim em termos de filosofia de vida. A doutrina espírita é uma filosofia que te dá autonomia para que você use o seu livre-arbítrio como você achar melhor.
Já outras religiões vão dizer, não faça isso porque você vai para o inferno. Não faça aquilo porque é pecado. A doutrina espírita diz, olha, faça aquilo que você desejar, mas fique ciente das consequências. Para muitos de nós, esse tipo de ideia não nos satisfaz, porque nós precisamos ainda dessa condução. Precisamos de alguém, no caso, usando o simbolismo do pastor e ovelhas, nós precisamos ainda desse pastor, que vai nos conduzir, vai mostrar para nós, olha, você tem que estar aqui, você tem obrigação de fazer isso, você precisa, você deve, você não pode. É como aquela criança que se sente chorando porque ela se sente órfã. E essa orfandade, na verdade, significa você ter ali a sua autonomia, mas nem todos nós estamos prontos para isso. E isso é muito difícil, realmente. Por isso que a doutrina é muito difícil. De você pensar que quando você faz parte de uma comunidade, como é o nosso caso, por exemplo, fazemos parte de uma comunidade, nós trocamos as nossas ideias, nós realizamos os nossos trabalhos, juntos ficamos mais fortes, usando essa expressão que é bastante conhecida. E isso nos dá condições de trocarmos as nossas ideias, falarmos dali das nossas dificuldades e tudo mais. Mas para algumas pessoas, ou para muitas pessoas, você precisa ter obrigações com uma instituição. Você precisa ter aquela referência de liderança, de um sacerdote que tem ali uma capacidade maior para te mostrar o caminho. Isso não é fácil. É realmente muito difícil. Acho que se desaparecessem as igrejas, mas sobrassem acolhimento, sensibilidade, realmente um padre, né, é alguém que te acolhe, né, se percebe em você. Né? Numa missa de sétimo dia que foi essa semana, o padre falou que há um entendimento novo sobre o batismo, que diz que o batismo transforma a pessoa em um sacerdote, em um profeta, né? Acho isso bonito. Né? Pois é, e os rituais estão presentes, né? E nós falamos ainda essa semana a respeito dos rituais. Como isso é importante para nós. Quando nós lemos, né, nos bastidores da obsessão, quando o nosso irmão Petitinga falava para Adalberto, né, que nós vimos nessa semana, terminamos ontem o livro, inclusive, a respeito do cerimonial do casamento, né, da celebração do casamento dentro do Espiritismo, quando ele disse que o Espiritismo ele trabalha interiormente, não existem rituais. Isso é muito bonito, mas será que isso preenche as nossas necessidades psíquicas? Nós que somos seres que passamos quase que milhares de reencarnações dependentes desses fenômenos, que são os rituais para fortalecer em nós determinadas passagens em nossas vidas. Nós não temos estrutura psíquica ainda, maturidade psíquica, para lidarmos com essa liberdade. Por isso nós vamos trabalhando com ela aos poucos, de uma forma gradual. Então não é apenas nós nos livrarmos dos rituais, é nos livrarmos de uma série de elementos que as religiões ainda trazem, que nós precisamos dela. No plano espiritual, por exemplo, né, e aqui nós evocamos aqui os nossos irmãos do plano espiritual estudando conosco, os agrupamentos religiosos que existem do lado de lá. Agrupamentos de evangélicos, de católicos, de muçulmanos, de judeus, de espíritas, que formam comunidades religiosas no plano espiritual, mesmo sabendo que são espíritos imortais, mesmo sabendo que são espíritos que vão reencarnar, mas eles precisam fazer parte desse grupo, assim como nós precisamos fazer parte do nosso grupo. Como comentei com vocês quando nós estudamos sobre isso, nós, seres humanos, somos seres que fazemos parte de grupos, nós somos seres gregários e, portanto, nós dependemos da vida em comunidade. E fazer parte dessa comunidade significa nós nos unirmos em determinados tipos de práticas, e isso faz parte da nossa cultura. E o fato do espírito desencarnar não significa que ele conseguiu se libertar ainda dessas necessidades que são partes da natureza humana nesse estágio em que nós nos encontramos. Então, quando fala para nós aqui, para concluirmos o nosso trabalho, quando Helvétios fala para nós aqui sobre o despertai,
significa primeiro despertar para as responsabilidades e para o trabalho que a gente vai fazer. Com o passar do tempo, nós vamos despertando com modificações nas nossas ações. A natureza não dá saltos, como a gente já comentou. E nesse caso, todo o processo vai acontecendo de uma forma gradual, em que cada um vai alcançando as suas conquistas no seu devido tempo. Nós vamos encontrar espíritas, por exemplo, que abraçam a filosofia, mas ainda trazem as suas dependências. Espíritas que frequentam igrejas, espíritas que trazem os seus rituais, espíritas ali que têm os mesmos hábitos, porque é uma questão de necessidade para ele. E não adianta a gente querer violar aquilo que o outro deseja, aquilo que o outro precisa. Lembrou também, né, a questão, colocou também do sacerdote, né, do ser profeta, e já muda a questão da responsabilidade. Se for pensar, né, quando nos tornamos espíritas, somos ali aqueles que deveriam se dispor a acolher. Mas é como você falou, ainda estamos distantes desse ideal de fraternidade em todas as religiões, né? Tem razão, ainda estamos na fase de mudanças, né? Então, a gente lembra sempre, né, para a gente finalizar, que a mudança acontece inicialmente intelectualmente. Por isso a nossa razão busca uma filosofia que nos traz o entendimento do mundo espiritual e do mundo material que seja lógico para nós. Estamos trabalhando numa mudança intelectual. Mas a mudança moral, como a gente já conversou aqui tantas e tantas vezes, já é mais difícil, porque o fato de eu entender sobre reencarnação, sobre mediunidade, sobre provas e expiações, sobre a imortalidade do espírito, isso não me torna uma pessoa melhor, uma pessoa mais generosa, uma pessoa mais fraterna. Isso me dá condições de ser estimulado a promover essas mudanças, mas não significa que isso vai acontecer. Quantos de nós espíritas, quando desencarnarmos e chegarmos no mundo espiritual, estaremos com aquela expectativa de que o nosso crachazinho é um crachá dourado e nós teremos preferências? Porque não vai importar qual é a religião que nós tínhamos, qual filosofia nós abraçamos, mas aquilo que nós produzimos no nosso mundo. Porque é bacana a gente pensar, não, os espíritas serão acolhidos de uma forma diferente. Aí atrás da gente na fila tem Madre Teresa, Gandhi e Papa João Paulo II. E a gente vai dizer, não, fica aí atrás que eu sou espírita. Vocês não eram espíritas. Já pensamos nisso? Então, na verdade, é aquilo que nós nos tornamos com a filosofia que nos foi ofertada. Algumas trazem para nós um esclarecimento maior, um entendimento maior das leis que regem o nosso mundo. Ao adotarmos essas leis, temos condições de trabalharmos melhor a nossa transformação. E cada um vai escolher as ferramentas da filosofia que acaba para ele também sendo melhor. Por isso, então, despertai. Despertemos, então. Foi convocado aqui Helvétio, né? Nos convocou Helvétio. Então, despertemos para essa realidade, para os sinais do nosso mundo, para aquilo que vem acontecendo, e trabalhemos acompanhando essas mudanças e, mais ainda, trabalhemos colaborando com essas mudanças. Porque aqueles que trabalham colaborando, aqueles que trabalham acompanhando, aqueles que são arrastados e aqueles que causam impedimento. Então temos ali grupos das mais variadas ordens. Cabe a nós, então, escolher qual vai ser a nossa atitude diante do que está acontecendo. É isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso trabalho de hoje. Confesso para vocês que foi uma mensagem bastante... Eu li essa mensagem inicialmente de uma forma bastante despretensiosa, porque é uma mensagem pequena, falando algo relacionado com aquele tempo. E olha que interessante como a gente conseguiu fazer essa conexão com a nossa realidade e mostrar que não basta apenas nós querermos despertar. É importante que nós entendamos esse despertamento e trabalhemos por ele. E vejamos, aqueles que não conseguiram ainda esse despertamento, aqueles que vão conseguir passar por